Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, continue se inscrevendo e não esquecer de dar aquele like, aquele joinha para fortalecer o canal. Vamos com as notícias do Santa Cruz. Depois de viajar cedo, logo após o treino da manhã no Arruda, a delegação do Santa Cruz chegou em São Luís, no Maranhão, onde inicia a longa caminhada até Tocantinópolis, palco da decisão das oitavas de final da Série D, neste domingo. Hospedada em São Luís, a delegação do Santa Cruz descansa ao longo do dia e na sexta-feira voa para Imperatriz. Lá, o elenco treina à tarde e no dia seguinte, véspera do jogo, viaja até Estreito, interior do Maranhão. Domingo, data do jogo, o plantel de ônibus segue viagem até Tocantinópolis, a 32 quilômetros de distância. Vamos acompanhar uma entrevista com Marcelo Martelotti, falando a respeito desta partida de domingo. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Eu acho que uma coisa que chamou muita atenção nesse processo que o Santa vai passar agora é a logística, né? O Santa passar por 3 cidades antes de chegar até Tocantinópolis, ao local do jogo. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa logística e o quanto isso interfere, o quanto isso tem, de fato, peso nos jogadores, na preparação, no cansaço antes do jogo. Mas como eu falei após a partida, após o primeiro jogo, eles também tiveram essa dificuldade para sair de lá e chegar aqui, né? E eu acho que a gente tem que superar isso da melhor maneira possível. Foi pensado numa maneira de se evitar maiores transtornos, né, maiores dificuldades. A gente está saindo bem antes do jogo, né, saindo já na quinta-feira para uma partida de domingo. Então eu não acredito que interfira não, até porque a gente ainda vai fazer 2 treinamentos, né, lá em Imperatriz antes de chegar para o jogo. E eu acredito que de qualquer maneira o jogo vai ser decidido dentro de campo mesmo. A gente tem, lógico, o cuidado com essa logística, mas por outro lado é uma competição onde você joga só aos finais de semana, né? Então você tem bastante tempo de recuperação. Eu acredito muito nessa recuperação do nosso time, que domingo a gente chegue muito forte lá para esse jogo decisivo. Martelotti, bom dia. Eu queria que tu falasse em si sobre a expectativa tua para essa partida dentro de campo. Uma partida muito importante para o Santa, né? Garantir calendário pro restante do ano e também questão de acesso. Sobre a questão do campo também, se tu acha que pode interferir o campo de lá, do estádio de lá, com relação ao Arruda, né? Que a equipe está acostumada, e realmente a expectativa para o jogo. A expectativa é de uma decisão, né? A concentração, a responsabilidade do jogo, isso todo mundo que está envolvido na partida sabe, né? É o regulamento do campeonato que traz essas fases de mata-mata, esse sentido de decisão, de você poder seguir mais na competição, para você poder buscar na fase seguinte o seu objetivo maior, que é o acesso. Então vale muita coisa o jogo, a expectativa é grande e é muito boa, principalmente pela nossa apresentação no jogo passado. Conversei muito com os jogadores, eu acho que a gente precisa ter só um pouco mais de atenção nas finalizações, principalmente, porque se a gente voltar a fazer uma partida onde a gente crie a quantidade de oportunidades que a gente criou aqui, eu acho difícil que a gente não consiga fazer o gol, não consiga vencer o jogo. Então a expectativa é a melhor possível, respeitando muito o adversário, entendendo que vamos ter as dificuldades, como a questão da logística, que nós já citamos, a questão do campo, que é diferente do nosso, mas a gente vai ter que superar todas as situações e a gente sabe que o campeonato ele traz esses obstáculos, né? A Série D é marcada por esse tipo de jogo, a gente já passou por esse tipo de situação já na primeira fase, de jogar em gramados que não são os ideais para o futebol, mas não dá para se isentar de responsabilidade diante das dificuldades que nós vamos encontrar. Oi, bom dia, Marcelo. Bom dia. Você falou aí sobre as dificuldades. Eu gostaria de saber quais são os pontos fracos e fortes que você já analisou para essa partida contra o Tocantinópolis. A gente está forte, né? Nós treinamos bem a semana até agora, o nosso time está entendendo bem qual é a ideia, qual é a estratégia para o jogo. Eu espero que a gente possa
fazer um jogo novamente de imposição, onde a gente consiga ser superior ao adversário e principalmente que a gente consiga transformar isso num resultado, né? No jogo de mata-mata, a gente tem visto aí em várias competições que esse tipo de jogo muitas vezes ele é marcado pela decisão nos detalhes, né? Então não basta você fazer um bom jogo, não basta você ser superior ao adversário, mas você tem que transformar isso no placar do jogo, no resultado do jogo, que é realmente o que nos importa. Então a gente tem essas qualidades, a gente tem jogado bem os jogos fora de casa, então eu não vejo nenhuma situação adversa pelo fato da gente estar decidindo essa vaga jogando longe aqui do Arruda. Era melhor, lógico, se a gente tivesse próximo da nossa torcida, mas eu encaro com naturalidade o fato da gente ter que passar por todas as situações para decidir a nossa classificação. É muito normal a gente ouvir no futebol, né, numa entrevista, todo mundo falar que o próximo jogo é o mais importante. Sendo que o Santa já vem vivendo isso há muito tempo, né? O próximo jogo, de fato, é o jogo do ano, né? Sempre, pela segunda vez, você vai ter o jogo do ano pela frente. Se o Santa perder, acaba a temporada. Eu queria saber o peso psicológico que isso tem para você, para os jogadores, e o que é que você tem sentido dos jogadores de passar por tantos jogos do ano ao longo da temporada, e se passar por esse, tem outro daqui a pouco, né? Na verdade, eu até falei sobre isso na primeira fase. Eu acho que foi uma vantagem a gente ter que decidir já antes, né? Ter jogos decisivos já na primeira fase, até por uma questão de não termos definido logo a nossa classificação. A gente teve que jogar jogos importantes, né? Passamos já pelo primeiro mata-mata, né? Esse confronto com o Retrô, transformamos esse segundo mata-mata agora no jogo do ano, e eu espero que a gente continue assim, né? Transformando sempre o próximo no jogo mais importante, porque isso é sinal de que a gente está conquistando os nossos objetivos, né? Se a gente não tivesse passado por esses jogos importantes, por esses jogos decisivos, hoje a gente não estaria aqui falando de mais uma decisão. Então eu entendo que o time já provou o seu poder de superar esses momentos, e eu espero que a gente supere novamente, que a gente possa, semana que vem, estar falando de mais um jogo decisivo. Martelotti, com relação a essa partida, o Santa não vai ter o Wesley, né, o Daniel, que são jogadores importantes do teu esquema, mas vai contar com a volta do Arthur Santos. Queria que tu falasse sobre a importância da volta dele e também se está na tua cabeça uma mudança de esquema, talvez uma questão de mudar a formação, um povoamento maior no meio de campo. Passa isso pela tua cabeça? Bom, na verdade, como eu falo, a gente sempre lamenta as ausências, né, principalmente pelo aspecto do próprio jogador ter que ficar fora de um jogo decisivo. Eu confio muito no nosso grupo. Nosso elenco é um elenco muito equilibrado. Então a gente sempre teve muito sucesso quando a gente teve que substituir algum jogador que seja considerado titular. Sempre quem entrou deu conta do recado. A gente não teve um time que tenha sido titular durante toda a competição. A gente mexeu muito no time, mexeu algumas vezes no esquema também, né? Já que você perguntou do esquema. Agora, a minha ideia é o que eu falo, eu qualifico o jogo passado como um jogo onde a gente jogou bem, onde a gente teve uma atuação boa, né? Apesar do resultado não ter sido o que a gente desejava. Então, eu penso em pequenos ajustes que a gente possa fazer, no sentido tático até do time, mas que o mais importante é que a gente tenha concentração, principalmente, e controle um pouco mais a ansiedade nesse momento de decisão, para que a gente possa definir, né, bem as jogadas e transformar numa superioridade numérica o fato da gente ter criado mais oportunidades que o adversário. Em relação ainda aos pontos fracos e fortes, gostaria de saber se o senhor já conseguiu analisar quais serão as dificuldades para o Santa Cruz nesse próximo jogo, levando em consideração que o time também tem as suas fragilidades, mas também os seus acertos. A dificuldade é enorme, né? A gente sabe que as coisas são sempre muito difíceis nesse tipo de competição, principalmente quando você encara um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, fora da sua casa, né? Na casa do adversário. Então, é o que eu falo, você tem que se preparar para as maiores dificuldades possíveis, né? Para você encarar um jogo e, caso você consiga fazer com que esse jogo não seja tão difícil,
né, pelas suas qualidades, pelo seu desempenho, que seja melhor, mas a gente está preparado para todo tipo de dificuldade. Observamos e vimos a característica do adversário. É um adversário que só perdeu um jogo jogando em casa durante todo o campeonato, então isso também faz com que a gente tenha atenção e tenha visto muito do que é a característica deles quando jogam em casa. Então, assim, nós nos preparamos para todo tipo de dificuldade, para tudo que a gente pode encontrar nesse jogo. E o que eu posso dizer é que a gente está pronto, né? Pronto para decidir e encarar esse jogo realmente como um jogo do ano até o momento.